Então, como vocês viram, eu postei um vídeo onde eu contei a história dos personagens de The Walking Dead Telltale da primeira temporada. E nesse eu vou fazer a mesma coisa. Porém, em vez de ser da primeira temporada, vai ser da segunda. E não tem muito o que falar. Quer dizer, eu contei a história dos personagens de The Walking Dead Telltale, porém não foi todos, porque tinha alguns que não tinham uma história tão interessante, aí eu deixei de lado. Então eu só vou contar alguns personagens que são principais, entre aspas. Então é isso e bora lá. O Omid, pra você que não sabe, ele aparece na primeira temporada e também na segunda. Porém, a Michelle simplesmente atirou nele porque ela ouviu um barulho na porta do banheiro. E a Krista supostamente também foi de base, porque tinha aqueles caras que encontraram ela e a Clementine. E enfim, deu nisso. E como eu já contei a história do Omid no outro vídeo, onde eu conto a história dos personagens de The Walking Dead Telltale, da primeira temporada, nesse aqui eu tô contando, entre aspas, a história dele de novo, mas provavelmente não vou contar, né? Porque eu já falei disso no outro vídeo. Então é isso. A Krista é a namorada do Omid. Ela é uma mulher muito séria, quer dizer, muito mais séria que o próprio Omid. E como eu disse na história do Omid, no outro vídeo, ele morava em São Francisco, Califórnia. E os dois moravam no mesmo apartamento. E também uma coisa que eu tô vendo aqui na biografia da Krista é que os pais dela costumavam assistir os filmes de Kung Fu Panda. E eles tinham uma casa muito chique. E é isso. A Michelle aparece naquele banheiro, praticamente ameaçando a Clementine com uma arma, simplesmente porque ela queria as coisas dela, tipo suprimento, água e etc. E ela parece, tipo, nunca ter matado alguém na vida que tava vivo. Aí quando a Krista aparece desesperada com o barulho do tiro, a Michelle começa a se desculpar, só que simplesmente a Krista caga porque ela falou e simplesmente mata ela. Então a Michelle não tem muito o que falar, né? Então é isso, bora pro próximo. O Winston é o cara que praticamente sequestra a Krista, e na biografia dele mostra que ele é agressivo, hostil, implacável, grosseiro e lesado. E parece que ele realmente gosta de fazer certas coisas, como por exemplo, querer assassinar a Clementine. O porquê que ele fica perseguindo ela, então simplesmente só isso. O Victor seria o líder daquele grupo que estava atrás da Krista, e pelo visto também ele não é um cara do bem, porque ele rouba e também mata os sobreviventes. Sim mesmo, ele rouba e mata os outros. Na biografia dele mostra que ele implora por água pela Clementine. Ele morreu lá no riacho perto do chalé do Kenny. Não dá pra perceber como que ele tá praticamente morrendo, mas provavelmente ele foi mordido por um zumbi e somente isso. Sim, extremamente coloquei o cachorro do jogo no roteiro, porque eu quis, então bora lá. Esse cachorro é um pastor alemão, ele é da cor marrom, ele parece ser confiável, não por causa da Clementine, mas tudo bem. A família dele provavelmente abandonou ele, e isso deixou ele um pouco feroz e desesperado. E como você provavelmente viu, o cachorro percebeu que a Clementine estava com uma lata de feijão na mão. E ele, pelo visto, estava com fome e teve uma brilhante ideia de atacar ela. E mordeu o braço dela. Já que a Clementine não queria morrer, ela conseguiu ter força para jogar o cachorro em um monte de espinho. Ele morreu por causa da força da Clementine. E essa foi a história do Sen, simplesmente só foi isso. Pedro Randall é o mais velho do grupo. Ele, pelo visto, confia na Clementine, que ela realmente foi mordida por um cachorro. E ele serve tipo como uma bússola. Ele veio de uma família de classe trabalhadora no sul dos Estados Unidos. Ele frequentou um internato em San Bernardino, na Califórnia. Quer dizer, San Bernardino, na Califórnia. E ele começou a fumar no junho de 1963. O pai dele quase sempre fala: estamos queimando a luz do dia. Sim, foi isso mesmo. Antes do apocalipse zumbi, ele costumava ficar caçando com seu sobrinho, o Nick. E ele infelizmente morre quando ele e a Clementine estão naquele lugar fechado. E se ela decidir salvar o Nick, o Pete é devorado pelos zumbis. Então é isso. O Mato, ele é um cara que diz ter um monte de comida, suprimento, quando ele tá lá naquela ponte, onde tem o Luke. Mas o Nick achando que os dois estão em perigo, simplesmente ele atira no Matheus
Ele cai da ponte. Ele cai naquela água. Simplesmente só isso. A Rebecca no início do jogo parece ser uma mulher um pouco brava, mas ela pede desculpa para Clementine e ela ficou grávida durante o apocalipse zumbi. Se eu não me engano, o AJ, Alvin Jr., nasceu e quase que ele não conseguia respirar, mas ele conseguiu e foi isso. Uma coisa muito estranha que eu vi na biografia dela é que toda a família dela, no caso do Pedro, ou seja, para ser mais exato, todos que estavam dentro daquela casa que a Clementine encontra, eles eram membros do grupo do Carver, onde ela costumava fazer anúncios nos alto-falantes que tinha lá no lugar do Carver. E a Rebecca extremamente vira zumbi no último episódio do jogo. E sabe qual que é o mais bizarro de tudo? Simplesmente eu não vi em momento nenhum quando que ela foi mordida e como que ela foi mordida. Eu tive que assistir o jogo de novo pra ver, tipo, como que ela foi mordida, sendo que ela não foi mordida. E de acordo com o próprio Google, quando uma mulher tem um bebê, ela pode ter a chance de não aguentar, sei lá, fazer tanta força depois do parto e simplesmente morrer depois que ela fez o parto. Ou seja, quando ela tem um bebê, ela pode até morrer. E supostamente demora máximo entre aspas, 20 semanas para que ela teve sumir, ou até 6 semanas. Ou seja, um mês inteiro ou até mais que um mês. Então, é só isso. Inclusive, vocês ganharam uma informação que pode ser importante para vocês no futuro, ou até da sua esposa, sei lá. Mas enfim, é isso, bora pro próximo personagem, porque tem muito nesse jogo. Então, bora lá. Alvin é o marido da Rebecca. Ele é gentil e altruísta. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Como a gente controla a Clementine, enquanto ela tá lá fora, tem como a gente falar com o Alvin. Pra ele falar, tipo, ajudar com a gente naquela ferida. O Alvin nasceu em 3 de setembro de 1962. Ou seja, se ele tivesse vivo até hoje em dia, ele teria 62 anos. Tipo, ficou uma conta básica até, mas tudo bem. E teve duas pessoas que o Alvin matou. Ele matou o George e o Hank. O George não tem foto, ou seja, ele não aparece no jogo, mas o Hank tem foto. Ele parece ser um dos capangas do Carver. E é só isso. O Carlos é um médico, que também é o pai da Sarah. E sim, vou falar dela também. Ele parece ser uma pessoa boa, porque ele ajuda a Clementine com uma ferida que ela tá no braço dela. E como quase todo mundo já viu, esse jogo vocês conhecem a Sarah. E acontece que, como que eu posso dizer? Meio que o pai dela protege ela demais. E acontece que se ela fosse ver como o mundo tava lá fora, ela ia parar de funcionar. Sim, exatamente o que tá dizendo na biografia dele. Ele é morto pelos caras que é o capanga do Carver. E é isso. A Sarah, pra quem não sabe, ela é uma menina de 15 anos, inocente, querida e bondosa, apesar das cagadas que ela faz. E acontece que os problemas de ansiedade e falta do conhecimento do mundo exterior, ou seja, a vida real, faz com que ela fique em perigo por causa dela mesma. E provavelmente vocês também já viram que ela tomou um tapa na cara do próprio pai, porque ela estava conversando com a Clementine, enquanto o Carver estava dando as ordens, entre aspas. E também ela morreu no 4º episódio. E extremamente independente de qual opção você escolher, de tipo a Jane salvar a Sarah, ou qualquer um dos dois, vai ser o mesmo final. A Sarah morre. Agora que eu percebi que provavelmente os desenvolvedores dessa personagem não gostaram tanto dela e simplesmente deixaram ela morrer de praticamente qualquer jeito. Então é isso e bora pro próximo. O Luke, ele aparece junto com o grupo Camarote, e sim, esse é o nome do grupo. Ele é um homem compassivo e de bom coração. E depois que o Pete, no caso é o Pedro, morreu, ele tá praticamente sendo o líder do grupo junto com a Clementine. E simplesmente é isso, não tem muito de interessante pra falar dele. Então, é isso. O Nick, ele é um cara de cabeça quente. Ele não se preocupa tanto com os outros sobreviventes do grupo. Ele infelizmente foi obrigado a simplesmente matar a própria mãe. Porque bem antes da Clementine aparecer lá naquela casa, o grupo viu que tinha uma pessoa que foi mordida. E essa pessoa que foi mordida atacou a mãe do Nick. Por isso que ele foi obrigado a matar ela. Isso aconteceu com o Lee na primeira temporada. Quer dizer, isso aconteceu igual com o Lee na primeira temporada.
que no caso seria o contrário, que a Clementine teve que atirar no Lee. Só foi isso mesmo. A Bonnie era pra ser uma nossa amiga, mas depois ela virou nossa inimiga, porque ninguém que tava lá no chalé sabia que ela participava do grupo do Carver. E a Bonnie é uma pessoa carinhosa e simpática, que normalmente tenta ver o melhor das pessoas, e ela simplesmente matou o Alvin e o Walter. E simplesmente só isso. E sim, eu gaguejei. Mesmo lendo o roteiro, eu gaguejei. O Carver, extremamente uma pessoa inteligente e carinhosa, é o que tá dizendo na biografia dele. Mas também ele é manipulador, sádico, implacável, e o Carver mostrou que ele não é uma pessoa legal, entre aspas, porque quando ele praticamente invadiu outra casa que o grupo tava, ele falou o nome do Carlos, o pai da Sarah. E disse que ele deu um soco, e disse que ele deu um soco na cara do Carlos porque ele cuspiu na cara dele e zombou dele. Ele forçava pros outros serem agressivos, mesmo que eles não queiram. No caso, tipo, as outras pessoas que entraram no grupo do Carlos, ou do Carver, lá naquela base dele, como se fosse outros capangas, né? Lá no grupo Camarote. Então é só isso do Carver. O Troy é mais um membro do Carver, onde eu lembro muito bem que ele acordou a Clementine com uma arma na cara dela. Ele gosta de agredir as pessoas e também ele é um pouco inteligente, que parece que ele gosta de atormentar as pessoas que são abaixo dele. E o Troy é abatido pela Jane porque ele fala que já conversou com ele sobre isso, não sei o que exatamente, mas ele só mata ele e o ponto final. É só isso. A Jane aparece naquela prisão do Carver, onde ela me lembra um pouco de algum filme, onde tinha uma menina que ficava sozinha dentro de uma prisão. Eu não lembro o nome do filme, mas beleza. Provavelmente se você viu a primeira temporada inteira de The Walking Dead Telltale, você viu que tinha uma mulher que a personalidade parecia um pouco a Molly. Ela consegue se virar sozinha pra poder sobreviver, e ela conseguiu se acostumar com o mundo atual, no caso, apocalipse zumbi. Ela prefere ficar sozinha pra poder sobreviver, porque parece que as pessoas, tipo, as escolhas que o grupo faz, no caso do grupo Camarote, o final só dá ruim, tipo, é só a pessoa morrendo. E ela prefere ficar sozinha pra poder se cuidar e fazer escolhas melhores. E eu adicionei mais coisas no roteiro, mas tudo bem. A Tavia também é mais um membro do grupo do Carver. E quase que eu esqueci de falar, todos os personagens que aparecem na DLC 400 dias, eles estão no grupo do Carver. Assim, eu ia falar uma coisa, mas ia dar um spoiler da DLC. E enfim, é isso. A Tavia é uma pessoa que deu ordens, entre aspas, pro pessoal que tava lá no chalé, incluindo o grupo Camarote. E a Tavia parece ser a única pessoa que o Carver confia de verdade. Tipo, é praticamente a co-líder dele. E é só isso. O Mike aparece no terceiro episódio da segunda temporada. E eu tenho certeza que quem assistiu a primeira temporada, ele lembra bastante do Lee. Depois que começou o Apocalipse Zumbi, o Mike se tornou um membro do grupo do Carver. Lógico, começou o Apocalipse Zumbi, o que fez ele ser expulso do grupo do Carver, porque o Carver estava desconfiando demais do Mike. E só foi isso. A Sarita é a namorada do Kenny, depois que sua esposa infelizmente morreu na primeira temporada. Ela é uma mulher gentil e carinhosa. A Sarita encontrou o Kenny quando ele estava deprimido, e aí ela ajudou ele a ficar mais feliz para ele tentar esquecer da esposa que ele perdeu. E simplesmente só foi isso. E, tipo, a Sarita é uma pessoa legal. Eu realmente gostei dela quando eu vi ela pela primeira vez. E é simplesmente só isso mesmo. O Walter era um professor, e ele fez isso para Clementine, se eu não me engano. Ele é um homem gentil, atencioso e sábio, e também ele era um professor de história, igual o Lee, que também é o professor de história. E o Nick fez uma cagada, que ele simplesmente matou o amigo. Só o Walter o
que a tradução seria Mateus. É simplesmente isso. E uma coisa muito estranha que diz que o Mateus é o namorado do Walter. Eu achei estranho isso na fandom falar isso, mas tudo bem. E simplesmente é só isso. O Arvo mostra ser uma pessoa tímida e rancorosa. Quando ele tenta guardar alguns remédios para sua irmã, ele vê a Clementine e aponta uma arma para a cabeça dela. Porém, a Jane impede dele fazer isso. Ele é de origem russa e tem sua irmã chamada Natasha. E realmente ele tem uma irmã. E ninguém acreditava, ninguém acreditava que ele tinha uma irmã realmente. Ele achava que ele tava mentindo. Eu nem vi ela no jogo, mas tem uma foto dela. Ele me irrita um pouco, ele irrita um pouco o Kenny, porque ele começou a correr numa plataforma de gelo, né, naquele lago, tava todo congelado, mas, se eu não me engano, o Luke caiu, e eu acabei de dar um spoiler, sem querer, desculpa. E como não tem paciência, como o Kenny não tem paciência, ele vai atrás do Arvo, com muita raiva. Ele prende o Arvo num negócio de escada, do lado de uma escada, se não me engano, e ele fica preso ali. E eu não sei pra onde que ele vai. Só isso mesmo. O Burrico é um cara bruto e de cabeça quente. O grupo dele se obriga naquela mesma casa que o grupo do Kenny ficou preso lá com o Carvo. E simplesmente só isso. Sério, é só isso mesmo. Não tem nada de interessante com esse cara aqui não. Então, como eu incluí o cachorro que aparece praticamente no início do jogo, eu decidi incluir o AJ, porque ele é um bebê. Que pra você que não sabe, ele nasceu da Rebecca, que infelizmente morreu segurando o AJ, enquanto ele tava virando zumbi. Enquanto ela tava virando zumbi. O AJ muda de aparência com cada temporada. Por exemplo, na segunda temporada ele é um bebê. E na segunda ele é um bebê. E na terceira ele é um pouco diferente. E a aparência dele muda muito na quarta temporada. Ele fica muito diferente, na minha visão. Bem mais estiloso, e também eu gostei do cabelo dele. Realmente ficou muito da hora isso. E a partir da terceira temporada, a Clementine vira praticamente a mãe dele. No caso, se a gente escolher matar o Kenny e ficar com a Jane, ou ter como ficar sozinha também. Mas vai ter crédito no final que mostra a Clementine segurando o AJ, enquanto tem uma horda de zumbi na frente dele. E uma curiosidade, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas se na segunda temporada a gente ficar com a Jane, na terceira temporada, praticamente no final do jogo, a Clementine vai beijar o Gabe. Sim. Eu acho que eu vi algum comentário do canal do BRQS Edu e algum vídeo. Não lembro qual é o nome da pessoa que comentou isso no vídeo dele. Mas pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, desculpa. Mas se eu não me engano foi isso. Que se a gente ficar com a Jane na segunda temporada de The Walking Dead Telltale, na terceira temporada, praticamente no final, a Clementine vai beijar o Gabe. É isso. E é isso, e bora pro último personagem que eu não aguento mais editar. Vai ter uns 20 minutos de vídeo. É isso. O Reg conta que ele migrou da Índia pra América antes do apocalipse zumbi. E ele devia sair do grupo do Carver, mas ele ficou ali mesmo e é isso. E acontece que a Sarah foi a culpada por fazer com que o Reg morresse. Por quê? Simplesmente ela não fez o que ele mandou fazer. E aí o vagabundo do Carver vê que ele não ensinou direito a Sarah e a Clementine. Aí o Carver joga o Reg lá de cima do prédio e pronto. É isso. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu pouco esse trabalho. Nem tanto, né? Porque eu praticamente demorei 2 dias para escrever esse roteiro. Com 26 personagens no total. Então, é simplesmente só isso. E tchau.